A maior contratação da história do futebol brasileiro. É isso que estão falando aí os botafoguenses sobre Luiz Henrique. Mas será que foi uma contratação do Botafogo ou foi uma contratação da Eagle Group Football, que é o grupo do John Textor? A gente vai falar bastante sobre isso. E será que foi um balão no Flamengo? Será que não foi? O Botafogo que pode sim dar um balão no Flamengo com outro nome. E você vai ficar sabendo aqui. O Flamengo, aliás, que apresentou, como a gente antecipou aqui, Matias Vinha, lá em Orlando, lá nos Estados Unidos, ao grupo de jogadores que se preparam na pré-temporada e provocou de volta o Fluminense. Você vai assistir aqui com a gente. E o Vasco, que ganhou com o seu time principal, ou mesclado, quase isso, mas o Ramon Dias, técnico argentino do Vasco, pediu reforços, falou que não está bom ainda não. Elogiou o Payet, inclusive, vamos falar sobre isso também. E, cara, a imprensa paulista está perdendo a calma com o Bahia. Eles estão arrancando os cabelos. E a gente vai falar, óbvio, também sobre isso, não tem como deixar passar batido. Esse é o Antenados na Jogada, o Antenados na Jogada Notícias, que começa agora para você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Primeiramente, antenado, eu queria agradecer a você pela audiência muito boa, sensacional no nosso ANJN de ontem. E feedback muito positivo, a galera gostando. Poxa, uma retenção muito legal. Muito obrigado de coração. Esse projeto está só começando e depende muito de você. Nós que aqui no Antenados na Jogada passamos dificuldade por ser uma mídia independente e totalmente imparcial. Aqui é jornalismo raiz, que fura bolhas e quebra tabus. Fala o que é preciso ser dito. É jornalismo com informação, opinião, num clima descontraído, que é o que a gente gosta. Claro, sempre, para deixar a vida mais leve. Então, antenado, tem um bico no negócio aqui, mas vamos embora. Antenado, vamos às notícias aqui, mas é claro, eu peço para que você deixe o like, para que você se inscreva e se você apoia aqui o nosso trabalho, se você já conhece, se você gosta do meu trabalho, você pode e deve se tornar membro. Se você se tornar membro, você ajuda ainda mais aqui, faz a gente sair da dependência do algoritmo e consegue participar dos nossos programas, das nossas resenhas e das nossas entrevistas com muito mais afinco, de forma real mesmo. Muito bem, é isso. Vamos aqui para o giro de notícias e a gente começa com Mano Menezes, cara. O Corinthians passa uma vergonha atrás da outra. Desde que assumiu esse presidente novo, esse Augusto Melo, é uma vergonha atrás da outra. É prometendo o Gabigol, sendo que não tinha a menor possibilidade. É jogador que fala que vai pagar e não paga, e o jogador sai, no caso aí do zagueiro, do Lucas Veríssimo. É negócio com patrocinador que fala uma coisa e é outra, a multa da anterior, que era para o Corinthians mesmo pagar. É uma vergonha, é um Mateuzinho, é uma vergonha atrás da outra. E o time perdeu para o Ituano e ainda teve que aturar Mano Menezes. Olha só, Mano Menezes, cara, é bizarro o que ele falou em desrespeito ao jogador e ao clube, ex-clube do jogador, o Cuiabá. Estamos falando, claro, do que o Mano Menezes falou do Ranieri e esnobou o Cuiabá. E você vai ver agora aqui, e teve até nota oficial do Cuiabá. Dá uma olhada. Que eu acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri, porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar. Não dá, né? Estamos no Corinthians. Bem curtinho para você. Olha que coisa constrangedora, né? Falando como se o Cuiabá fosse inferior. Cuiabá, que sim, é um clube muito mais novo, é uma SAF, é um clube que não se compara com a história do Corinthians, não estou falando isso, nem com a torcida, nada disso, mas é um clube que, por acaso, é um time que ficou na frente do Corinthians no ano passado, no Brasileirão do ano passado, ficou uma posição na frente com um ponto a mais. E aí, ainda desmoralizou o Ranieri, que acabou de chegar, enfim, expôs o jogador. Muito feio aí, seu Mano Menezes, e teve nota oficial aqui do Cuiabá. Confira aí, eu vou ler para você, olha só. O Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Na noite dessa quarta-feira, o profissional se referiu ao Dourado
de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time auriverde, titular do clube paulista. Mano Menezes, que já comandou a seleção brasileira, mostrou que desconhece o cenário nacional ao citar o Cuiabá Esporte Clube de forma pejorativa. A equipe está na elite do futebol nas últimas 4 temporadas e representa todo o estado de Mato Grosso na Série A do brasileiro. O Cuiabá Esporte Clube não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube. Muito bem, mesmo aí, a nota oficial muito bem colocada, e o Mano Menezes deveria se desculpar. Eu não sou de mimimi, não, mas assim, de fato, nessa pegou mal, né? Nessa pegou mal até ao próprio Cuiabá e ao próprio jogador, que piora o jogador até do que o próprio Cuiabá. E o Cuiabá, inclusive, falou em defesa do próprio jogador, que falou que é titular no time dele atualmente. E a gente vai falar agora, Antenado, falando em clubes paulistas, da imprensa paulista incomodada com o Bahia. É impressionante. Eu não vou colocar aqui porque é uma sessão de bostejamento que não vale nem a pena. Mas uma mesa redonda da rádio lá de São Paulo, da Transamérica, falando que o Bahia tem que ser investigado, e inclusive fazendo ilações, como se o Bahia tivesse comprado o Atlético Mineiro na última rodada do ano passado, que o Bahia não caiu, o Santos caiu. Cara, que vergonha. Nem existe isso. Aí falou que o City pode ser rebaixado na Inglaterra e aqui no Brasil o Bahia também tem que ser investigado se o City for rebaixado lá. Cara, pelo amor de Deus, lá existe fair play financeiro, aqui não existe. E vai falar de quem? Vai falar do Bahia? Olha os clubes de São Paulo, olha o Corinthians, o exemplo aí maior de time caloteiro que está devendo um estádio. Pelo amor de Deus, um estádio que fez 10 anos já que ficou pronto. É uma piada muito grande. É porque, de fato, vem um clube aí, né, que é de fora do eixo dos principais clubes do Brasil, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, que pode incomodar. E está, inclusive, querendo aí, né, Gabigol, fala-se em outros jogadores. Cara, e é isso que está incomodando mesmo. E a gente tem que expor aqui esses bobalhões que são de veículos grandes e ainda ganham grana para falar esse tipo de besteira, né? Agora vamos falar sobre o Fluminense, que o Fluminense negocia com a Betano e mais 3 sites de aposta. 3 sites de aposta. Essa é a informação do André, do canal Sentimento Tricolor. Ele apurou com o pessoal lá do grupo lá de sites de aposta, com o pessoal responsável, e falou isso, que é a Betano e mais 3 sites de aposta. A Betano, que inclusive é a atual patrocinadora master do Fluminense, e falam-se aí em um contrato de 3 vezes até maior do que o Fluminense recebe hoje em dia, que é mais ou menos ali 20 milhões de reais por ano. Gente, vamos falar agora do Ramon Dias, que pediu reforços, elogiou o Payet e fez um lobby por Sforza, Juan Sforza, um jogador que o Vasco estava tudo certo para contratar, a gente já trouxe essa informação aqui, e acabou desistindo porque a 777 não liberou a grana. Mas aí, como o Vasco vendeu o Marlon Gomes e já tinha vendido o PEC, aí, pelo amor de Deus, né, 777? Vocês têm que tirar o escorpião do bolso, porque a grana de vendas, né, tá entrando, e como é que não vai contratar um jogador tão importante para o time nesse momento como o Sforza, o Juan Sforza, do News Old Boys, né, que inclusive o próprio treinador já tinha dado ele como perdido para o Vasco lá na pré-temporada no Uruguai. E o Ramon Dias, que falou, né, do Payet, elogiou bastante o Payet, falou que é um jogador que deve ser protagonista nessa temporada. A gente trouxe a informação aqui ontem, que ele tá fininho, tá na capa do Batman, perdeu 8 quilos em relação à chegada dele no ano passado, tá mais leve até do que o normal dele lá na França, que era 82 quilos, agora ele tá com 80, enfim. E o Ramon Dias ainda pediu reforço do meio para frente, pediu mais um atacante, pediu, né, jogadores ainda de criação. Lembrando que os gols da vitória do Vasco em cima do Madureira foram marcados pelo Léo, que não gosta de ser chamado de Léo Pelé, mas é igualzinho a cara do Pelé fisicamente, e o menino Ryan, que tem apenas 17 anos. E o Fluminense, que a gente falou antes, o Fluminense venceu por 1-0 com gol do Lelê. Lelê, que sabe tudo do Campeonato Carioca. Impressionante. Lelê, impressionante. Gente, Flamengo perto de entrar em seleto hall, hein? Flamengo perto de entrar na lista de clubes mais ricos do mundo, os 30 clubes mais ricos do mundo, pelo menos em faturamento anual por temporada,
E aí, vou passar a informação para você. Nesse ranking aí feito pela Deloitte, o primeiro é o Real Madrid. O Real Madrid voltou ao topo do ranking depois de alguns anos, né? 831,4 milhões de euros de faturamento na última temporada, de 22 e 23. E aí, o Manchester City, que foi ultrapassado pelo Real Madrid, está em segundo lugar, 825 milhões e 900 mil euros. E aí tem o PSG com 801,8, Barcelona com 800,1, Manchester United com 745,8. Haja doping financeiro aí também, né? Bayern de Munique, 744, doping financeiro e falta de fair play financeiro. Liverpool, 682,9, Tottenham com 631,5, Chelsea com 589,4, Arsenal com 532,6, enfim, Juventus, Borussia Dortmund. O último da fila aqui, no 30º lugar, é o Everton, com 198 milhões. Flamengo e Inter Miami são os times, os clubes, melhor dizendo, com potencial, que estão quase ali, muito próximos de entrar nesse hall. O Inter Miami é muito por causa do Messi, da contratação do Messi, do que ganhou com o Messi, e o Flamengo por tudo que vem arrecadando. Se a gente for comparar aqui o faturamento do Everton de 198 milhões com o do Flamengo, tá próximo, né? Porque 198 milhões de euros, se a gente for multiplicar ali por 5, 6, dá quase o que o Flamengo arrecada. Não é isso? O Flamengo não arrecadou no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais? Então, tá bem próximo aí, mas a Deloitte não colocou o Flamengo nesse ranking, mas falou que está próximo. Enfim, números relevantes de um clube que a gente trouxe a informação ontem, que surpreende até mesmo os próprios dirigentes pelo faturamento, e não só pelo faturamento, mas pelo patrimônio líquido, pelo lucro, pelo superávit que o Flamengo deu na última temporada, e projeta um superávit ainda maior. O Flamengo tem um patrimônio líquido aí de mais de 600 milhões de reais, ou seja, tem 600 milhões de reais na conta, meus amigos. É brincadeira? O Flamengo que contratou o De La Cruz para uma bagatela aí de 16 milhões de dólares à vista, quase 80 milhões de reais, é impressionante, não é? Realmente, e contratou o Vinha agora também, mais um grande reforço aí do futebol internacional, mais um uruguaio, o Flamengo que está fazendo a fila com os uruguaios. E o Vinha, cara, que se apresentou ao Flamengo, como a gente trouxe também ontem, lá em Orlando, e falou que está bem fisicamente, que está inteiro, já foi treinar com seus companheiros. A gente tem imagens aqui do Vinha se apresentando ao Flamengo. Vamos colocar aqui. Arrascar. Falaram que era para eu chamar um uruguaio, é você? Eu? Tá maluco? Esse é outro. Nico, falaram para eu chamar um uruguaio, é você? Não, deve ser outro. Fala, Varela. Pediram para eu chamar um uruguaio, é você? Quem? Eu? Deve ser outro. Pediram para eu chamar um uruguaio, é você? Só eu, cheguei, tô aqui. Tamo junto, nação. E o Vinha que já treinou com os companheiros, como eu falei aqui, temos imagens disso também. As imagens são do Paparazzo Rubro-Negro. Vamos colocar aqui na tela para você agora. E olha quem está chegando por aqui, novo reforço do Mengão, Matias Vinha, recebendo os cumprimentos de Tite. Olha aí, mais uruguai no Mengão. A torcida já olha cantou ali, aqui, olhou lá. Marcos Braz, Tite. Marcos Braz. Landinha ali, ó. Os Spindles estão por ali. Ah, não é o Landinha, é o Bruno Spindel. Matias Vinha que falou que tá bem fisicamente. Olha aí. Enquanto rola o treino do Mengão aqui com torcida. Olha aí. O uruguaio chega por aqui. Muito legal o Flamengo treinando lá em Orlando e o Vinha já se apresentando ao Tite e aos companheiros, não é isso? E, cara, olha só. Lembra que eu falei ontem, se você assistiu o programa de ontem, você viu que o Fluminense provocou o Flamengo. Colocou lá uma foto da esquina da Avenida Maracanã com a Rua Uruguai, né? Que só o Fluminense foi campeão da Libertadores no Maracanã por causa da chegada do Teranhos, que também é uruguaio. E aí, meus amigos, eu vou mostrar aqui o vídeo que o Flamengo publicou para provocar o Fluminense. Uma resposta à provocação do Fluminense. É isso aí, é futebol raiz, provocação saudável, faz parte, tá tudo dentro do jogo. Vamos assistir aqui. Tem mó galera que quer vir pro Rio. Tu não vinha também?
Esse vídeo vai te mostrar como sair do Uruguai e chegar no Flamengo. Fica de olho, se liga. Narração do Emerson. Ó, aqui já tem a estação final, na Tijuca, pertinho do Maraca. Vem com a gente. Estação Uruguai. Esqueci do metrô. Toma sequência de vapo, toma sequência de vapo, toma sequência de vapo, toma sequência de vapo. Não tem mistério, né? Só chegar. É o destino final, pô. Onde geral quer chegar. Flamengo. Não tem jeito. Esquece. Muito legal aí, né? Onde todo mundo quer chegar, Flamengo, a provocação aí narrada pelo Emerson. Muito, muito bacana. Provocando aí de volta o Fluminense, que tinha feito a provocação no dia anterior com a chegada do Davi Terãs. É isso, meus amigos. O Vinha, que é um grande lateral, falando agora sério, o Vinha é um grande lateral, vai disputar a posição com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas que talvez seja mais rápido, né? Talvez seja mais driblador, mas o Vinha é mais lateral, é mais completo. É o estilo que o Tite gosta, um jogador que também sabe chegar na frente, também sabe apoiar o ataque, mas fecha bem os espaços, constrói por dentro, aquela coisa toda que o Tite gosta. Muito bem, Antenado, vamos falar aqui sobre Luiz Henrique agora, que foi a bomba do dia, né? Luiz Henrique, a bomba do dia, maior contratação da história do futebol brasileiro, será? Será, Antenado? Bom, primeiro, vamos discutir aqui se é uma contratação feita pelo Botafogo ou se foi pelo grupo do John Textor para o Lyon, porque tem gente falando aí que o John Textor, que queria de fato contratar direto para o Lyon, fez ali uma manobra para driblar o fair play financeiro, para botar ele primeiro no Botafogo, depois emprestar para o Lyon e aquela coisa toda. E aí a questão, será que o Luiz Henrique vai ficar 6 meses, só como disse o Vene Casagrande, como noticiou, ou será que vai ficar 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, como noticiou a Raíza Simplício lá da Gol Brasil? É uma grande questão, porque se for 6 meses é ridículo, realmente é ridículo, não tem o que falar. Se for 1 ano e meio, já é muito bom, porque é um jogador que vai dá muito para o Botafogo, muito. Vai entregar um outro patamar de jogador, uma outra qualidade. E a gente vai falar aqui, será que foi balão? Primeiro a gente tem que discutir isso, né? Se foi um balão no Flamengo e se foi uma contratação do Botafogo ou da Eagle Group. Se foi uma contratação só de passagem para o Botafogo para levar lá para o Lyon ou para outros times da Eagle Group, né? Do John Textor, como o Crystal Palace, por exemplo. Enfim, na minha opinião, não foi uma contratação do Botafogo, porque o Botafogo não contratou o jogador para ficar no Botafogo. Foi uma contratação já pensando na saída dele para o Lyon, seja em 6 meses ou em 1 ano e meio, ele vai sair, como já foi noticiado. Vamos apurar melhor isso, mas a princípio não tem muito mistério em relação a isso. E aí, a outra questão, foi um balão no Flamengo, no Fluminense, no Corinthians? Cara, eu avalio que não, a minha opinião, tá? Não é verdade absoluta, mas a minha opinião é que não. Porque Flamengo, Fluminense até o Corinthians tentavam um empréstimo, né, com opção de compra, até com obrigação de compra, cumprindo metas e tal. E o Botafogo chegou e pagou 20 milhões. Aliás, é estranho, né? Pagar 20 milhões se o Bet estava vendendo por 18. O Botafogo, o grupo do John Textor, fez uma pichincha ao contrário. Tipo, eu te ofereço aqui, ó, 15 na mão. Não, peraí. Tá pedindo 18, toma 20 logo aí. Fica com troco. Pô. Peraí, coisa esquisita isso. Mas, de fato, foi uma grande contratação, indiscutível mesmo, mas não foi um balão no Flamengo, porque o Flamengo não queria comprar o jogador, e se queria comprar por muito menos do que 18 milhões. O Flamengo, em nenhum momento, cogitou pagar 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique, né? Então tem isso. Agora, o Flamengo pode levar, sim, um balão do Botafogo por causa de outro jogador que não é o Luiz Henrique. É o Léo Ortiz, meus amigos. Segundo Júlio Miguel Neto, o Botafogo tem interesse no zagueiro do Bragantino, que a gente trouxe informação ontem, que já voltou a jogar como titular pelo Red Bull Bragantino, na vitória, inclusive, lá pelo Campeonato Paulista. E, cara, se o Botafogo atravessar essa negociação, vai ser balão, sim.
porque o Flamengo quer comprar o Léo Ortiz, não quer empréstimo, quer comprar, e o Bragantino só vende para o Flamengo por 10, 12 milhões, pelo menos é o que vinha falando. Fala em suavizar, em flexibilizar, mas até agora nada. E aí, será que para o Botafogo o Bragantino vai vender o Léo Ortiz mais barato do que venderia para o Flamengo? Mas tem uma questão também. O que eu ouvi falar é que o Léo Ortiz não quer jogar no Botafogo, ele prefere jogar no Flamengo. Mas o Bragantino quer vender para o Botafogo e não quer vender para o Flamengo, pelo preço ali que o Flamengo quer pagar. Então, uma coisa aí, uma sinuca de bico, né? Entre todos os componentes ali. E também nunca é demais lembrar que Botafogo e Bragantino podem se enfrentar na terceira fase, que na verdade é a segunda para os brasileiros, da pré-Libertadores. Ali na boca de entrar na fase de grupos. O Botafogo pode eliminar o Bragantino da Libertadores e levar ele para a Sul-Americana, ou o contrário. Então, será que o Bragantino venderia o Léo Ortiz para o Botafogo numa situação dessas e não venderia para o Flamengo? É realmente suspeito, né? Vamos ver, mas a informação do Júlio Miguel Neto está dada, né? E, por outro lado, o Mateuzinho e o Wendel seguem em pauta. O Corinthians, que prepara, como a gente trouxe a informação ontem, a proposta pelo Mateuzinho, de um valor fixo, pagando à vista, que seria ali 2 milhões e 500 mil euros, mais 1,5 milhão de euros em 2 parcelas por metas, caso batesse 30 e depois mais 30 jogos. 750 mil com 30 jogos e 750 mil com 30 jogos. E o Botafogo também vem conversando aí com o Flamengo pelo Mateuzinho, como a gente trouxe aqui ontem, todo mundo querendo o Mateuzinho, que agora quer ser chamado de Matheus França. Será que o Mateuzinho pode pintar no Botafogo? E o Wendel, que a gente falou bastante aqui, né? O Botafogo tem interesse. É muito difícil, como a gente sempre fala, é difícil demais negociar com o russo. Já enganou, já iludiu, já até sacaneou o Flamengo na temporada passada, até na temporada anterior, principalmente na temporada passada, com as propostas que o Flamengo fez pelo Claudinho e pelo próprio Wendel, né? Inclusive, o Zenit falou que ia vender, depois desistiu, deu uma iludida, deu uma enganada no Flamengo e, enfim, agora o presidente lá, o Medvedev, deu uma debochada do Botafogo e da Globo, né? Do GE, que deu essa notícia aqui no Brasil de que o Botafogo estaria interessado no Wendel. Galera, faltou a gente falar aqui se o Luiz Henrique foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, porque do Botafogo, sem dúvidas, não tem nem discussão, foi. Agora, do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, foi a compra mais cara? E a resposta é não, galera. A verdade é essa. Apesar de muita gente estar falando aí que foi a maior compra, mas eu tenho aqui a tabela atualizada com valores corrigidos e ainda a contratação mais cara da história do futebol brasileiro foi a de Carlitos Tevez pelo Corinthians em 2004 para 2005, cara. Olha que coisa, hein? Com valores corrigidos, 60 milhões e 500 mil reais na época, hoje valem 171 milhões de reais. Até um número sugestivo para o Corinthians, né? 171. Na época, dinheiro lá do Kia Jorabichian, da MSI. E aí, a segunda contratação mais cara, pasmem, é de Arrascaeta, cara. Contratado em 2019 por 89,4 milhões de reais, hoje vale 118 milhões de reais. Né? Esses 89,4 milhões em 2019 valem hoje 118 milhões de reais. E na terceira posição, Edmundo do Vasco, contratado em 99, na época por 24 milhões de reais, hoje 113,4 milhões. Pedro, do Flamengo, hoje 108,2 milhões. E aí, o Luiz Henrique entra logo depois, né? O Botafogo, o grupo do John Textor pagaram, ou vão pagar 20 milhões de euros, que hoje dão 106,6 milhões de reais, e encaixa nessa posição aqui, logo atrás do Pedro, não é isso? O Pedro, 108,2 milhões, e aí viria na quinta posição o Luiz Henrique, essa contratação que vai chegar aí para o Botafogo com 106 milhões de reais. Na sexta posição, Gabigol com 99,5 milhões, Gerson é o sétimo, agora na volta dele, obviamente, né? Com 95,7 milhões. Leandro Damião, hein? Pelo Santos, 77,7 milhões. De La Cruz, do Flamengo, 77,7 milhões também. Everton Cebolinha, do Flamengo, 76,6 milhões. E Alexandre Pato, do Corinthians, na época, 75,1
milhões de reais. Eram os 10, agora os 11, né? As compras mais caras do futebol brasileiro. Tamo junto, Antenado. Valeu demais se você assistiu até aqui. Obrigado se você deixa aí o seu like para fortalecer. Se você é inscrito no canal, a maioria que assiste nossos vídeos não é inscrita, então se inscreva, é muito importante. Se você já conhece, já é inscrito, considere a possibilidade de ser membro e nos ajudar, tá bom? Ainda mais com valor aqui que cabe no seu bolso e você ainda participa dos nossos programas, da nossa programação. Valeu demais, Antenado. Aquele abraço, Antenados na Jogada, torcemos sem parar. Falou, fui!